Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar a segunda função inorgânica, bases ou hidróxidos. Lembrando a primeira função, ácidos, que eu já expliquei no outro vídeo, né? Expliquei o conceito, classificação, formulação, nomenclatura. Agora hoje nós vamos trabalhar aí com bases ou hidróxidos, bem mais simples que os ácidos, tá? Então, ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que, quando em solução aquosa, sofrem ionização, que é a formação, a produção de íons. E nessa ionização libera como íon positivo exclusivamente o cátion H+. Então, quando você coloca o ácido na água, libera H+. Aquoso, mais, e aí libera o ânion, né, que deu origem a esse ácido. A com carga menos X. É só olhar a atomicidade aqui do hidrogênio, você sabe a carga do ânion. Aquoso. Agora, e ácidos têm sabor azedo. Agora, bases ou hidróxidos têm sabor adstringente, ou seja, prende a língua, amarra a boca, né, uma expressão que é usada, que é semelhante ao sabor que você sente quando você come uma banana verde ou caqui verde. Prende a língua, tá? Adstringente. E segundo Arrhenius, bases são substâncias que, quando em solução aquosa, sofrem a dissociação. E nessa dissociação liberam como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Então, ácido sempre libera H+, base libera OH-, chamado de hidroxila ou oxidrila. E vai liberar um cátion qualquer, que eu vou representar desse jeito, B com carga mais X. Carga do cátion vem como índice no ânion. Como o ânion é constituído por mais de um átomo, o oxigênio e o hidrogênio, então entre parênteses, com o índice aqui fora. E daqui a pouco a gente treina um pouco da dissociação, dissociação da base. Você tendo a base B mais X, OH, X vezes. Isso aqui, quando você coloca na água, libera o cátion, B com carga mais X, aquoso, mais X, OH-, aquoso, né? O número de hidroxilas, ó, é só olhar o índice aqui, X, que é igual à própria carga do cátion. E nomenclatura das bases, hidróxido de e o nome do cátion. De repente você vai encontrar aí muitos livros, né? Hidróxido de e o nome do elemento. Quando ele forma apenas um cátion, tá? Cátion com apenas uma carga, então hidróxido de e o nome do elemento. Por quê? O nome do cátion é igual ao próprio nome do elemento. Ó. Aqui, Na+1, OH-1. Então, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. E o nome do cátion é, Na+1 é justamente sódio. Aqui, hidróxido de magnésio. O hidróxido de sódio é comercialmente denominado de soda cáustica, muito usada na fabricação do sabão. Soda cáustica, tóxica, corrosiva, né? E esse aqui, hidróxido de magnésio, isso é constituinte do leite de magnésia, antiácido estomacal, leite de magnésia, é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Esse aqui, hidróxido de cálcio, Ca com carga mais 2, por isso fica OH duas vezes. Hidróxido de cálcio é a chamada de cal hidratada, ou cal extinta, ou cal apagada. Existe o óxido de cálcio, que nós vamos trabalhar lá em óxidos, né, óxido de cálcio, que é a chamada cal viva,
ou cal virgem. Isso aqui é um óxido básico, reage com água, dando essa base, que é o hidróxido de cálcio, que é denominado então de hidróxido de cálcio, é denominado de cal extinta ou cal apagada ou cal hidratada. Agora esse aqui, Al mais 3, OH menos 1, né? E alumínio, só existe o alumínio com carga mais 3. Então, hidróxido de e o nome do elemento, hidróxido de alumínio, que é o nome do cátion, Al mais 3. Né? Você vai encontrar na tabela de cátions. E esse aqui, hidróxido de amônio. Pessoal, hidróxido de alumínio faz parte aí da composição de muitos antiácidos estomacais. O hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de bismuto, tá? Muito usados como antiácidos estomacais. Agora aqui, hidróxido de amônio. NH4 com carga mais 1. Amônio. Isso aqui é o chamado amoníaco, muito usado na fabricação de produtos de limpeza doméstica, né? Amoníaco é o hidróxido de amônio. Essa base só existe em solução aquosa, tá? Não dá para você isolar isso aqui. Você vai entender isso lá em equilíbrios químicos, porque essa base é proveniente da dissolução da amônia na água. Aí provoca a formação do hidróxido de amônio, que é o amoníaco. E esse outro aqui, cobre com carga mais 1. Agora, cobre, ferro, mercúrio, né? Cobalto, níquel, estanho, chumbo, manganês, apresentam mais de uma carga. Você já encontra na própria tabela de cátions isso aí. Então, seu com carga mais 1. Então, aqui é hidróxido de, o nome do elemento, ó, cobre. E a sua carga representada através de algarismo romano. Então, hidróxido de cobre 1. Ou então, de uma maneira mais simples, como eu coloquei aqui, ó, hidróxido de e o nome do cátion. Na própria tabela de cátion você já vai encontrar isso aqui, ó, como sendo cobre 1 ou cuproso. Então, hidróxido cuproso. O de menor NOx é com terminação oso e o de maior NOx, ico. Então, no caso do cobre, existe o cobre com carga mais 1 e cobre com carga mais 2, ó. Então, aqui, hidróxido de cobre 2. Cobre 2, algarismo romano. Ou hidróxido cúprico. Cobre é cuprum, do latim. Então, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Esse aqui, hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Ferro. Ferro também, ó. Existe o ferro com carga mais 2 e o ferro com carga mais 3. Então, o de menor carga, oso. De maior, ico. Hidróxido de ferro 2. Ferro 2. Ou hidróxido ferroso. Então, o nome desse ânion, ferro 2 ou ferroso. E desse aqui, ferro 3 ou férrico. Então, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Então, observe que quando você representa, né, você escreve a nomenclatura, o nome do composto, através da terminação oso ou ico, né, para bases, você não coloca a preposição de, não coloca a partícula de, tá bom? Então, hidróxido férrico. Chumbo. Esse aqui é o chumbo, ó, carga 2, mais 2. E esse é o chumbo com carga mais 4. Então, você viu que tem mais de uma carga para o elemento? Então, aí você representa, né? Através do algarismo romano. Hidróxido de chumbo 2. Ou hidróxido, ó, de menor NOx, oso. Plumboso. De plumbum, do latim. Chumbo, plumbum. Daí o símbolo CPB. Esse aqui, hidróxido de chumbo 4.
o hidróxido plúmbico. Tudo bem? Agora, fazendo algumas dissociações, NaOH. NaOH, quando você coloca na água. Então, colocando na água, dissocia. Íons que já existem, ó, uma dissociação iônica nesse caso. Então, libera Na+, aquoso, mais OH-, aquoso. O hidróxido de magnésio libera Mg com carga mais 2, aquoso, mais 2 hidroxilas, ó, mais 2 OH-, aquoso. Hidróxido de cálcio também. Hidróxido de alumínio, então, colocando na água, vai liberar um íon Al+3. Aquoso, mais 3 íons OH-, ó, 3 hidroxilas, 3 íons OH-, aquoso. Tudo bem? Agora vamos trabalhar aí rapidamente com a classificação das bases. Então, a classificação das bases quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas pode ser classificado como monobase ou base monoprótica, tanto faz. É aquela que libera apenas uma hidroxila. NaOH, KOH e assim por diante, né? Só libera uma hidroxila. Monobase ou base monoprótica. Dibase ou base diprótica libera 2 hidroxilas. CaOH 2 vezes, né? SrOH 2 vezes. BaOH 2 vezes e assim por diante. Então, na verdade, é só olhar aqui o número de hidroxilas, né? Que você já consegue classificar, que não tem exceção, igual aconteceu lá nos ácidos. Tribase libera 3 hidroxilas. AlOH 3 vezes. FeOH 3 vezes, e assim por diante. Tribase ou base triprótica. E tetrabase libera 4 hidroxilas. Por exemplo, PbOH 4 vezes, MnOH 4 vezes, e assim por diante. Ou seja, tetrabase ou base tetraprótica libera 4 hidroxilas. Agora, quanto à solubilidade e quanto à força. Pessoal, quanto à força primeiro. Quanto à força, bases fortes são bases formadas por cátions dos grupos 1A e 2A. 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. Os dois primeiros lá do grupo 2A, né? Então, grupo 1A, lembrando, os metais alcalinos, na verdade, né? O hidrogênio nem se enquadra aqui nesse grupo. Ele está lá devido ao seu número atômico. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? São os elementos do grupo 1A. E do grupo 2A, nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, bases fortes são bases formadas por cátions dos grupos 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, que são fracas. E todas as demais bases são fracas. E, então, fracas as demais. Todas as demais. Agora, quanto à solubilidade, bases solúveis.
né, bastante solúveis, são as formadas por cátions do grupo 1A e o amônio. Então, grupo 1A e amônio. Inclusive, as bases solúveis, né, são fortes. As muito solúveis, que são essas do grupo 1A, e as parcialmente solúveis, né, que são do grupo 2A. Do grupo 2A, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, são parcialmente solúveis. Às vezes você encontra assim em livros, semi-solúveis, ou parcialmente solúveis, ou pouco solúveis. Agora, insolúveis, todas as demais. Então, e aí, ó, são fortes dos grupos 1A e 2A, que são as solúveis e parcialmente solúveis, tá vendo? E base fraca aqui, ó, tem uma que é bastante solúvel, que é o amônio, mas é fraca. É a única base que é fraca e solúvel, tá bom? Hidróxido de amônio, que é o amoníaco, né? Solução amoniacal, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tá? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.